Oi, oi, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Startupeira. Quem apresenta esse episódio sou eu, sua host, Mariana Tavares. Aqui a gente fala sobre o mundo da tecnologia, dos negócios, das startups, um pouco de tudo. A gente fala muito sobre mercado, a gente fala muito também sobre é, individualismo também, né? Sobre nós como profissionais, sobre nós como sonhadores, enfim, como realizadores, fazedores. Então, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Já peço para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, estarem por dentro, né, das minhas redes sociais, todas são Startupeira. E é isso, vamos lá pro episódio de hoje. No episódio de hoje, eu quero falar sobre a marketing e a importância que o marketing e o branding têm nessa questão da criatividade na nossa marca pessoal e dos nossos projetos, enfim, da nossa startup que seja, da nossa empresa que seja, enfim. Comecei a fazer um curso com a Ana Couto, gente fantástica, fantástica. Ela tem uma empresa que chama Laje, lá em São Paulo, e eles falam muito sobre branding, marketing, é fantástico, recomendo bastante que vocês possam estar por dentro também dos conteúdos deles. E é muito importante que, no mercado de hoje, independente da área que a gente atue, principalmente se for com tecnologia e startup, né? Se você for fundador de uma startup, você precisa saber o básico de todas as áreas ali, né? Então é muito importante que se você tiver um perfil mais técnico e você for um desenvolvedor, ou que você tenha alguém que tenha esse lado mais criativo para publicidade, para divulgação, para campanha, para identidade daquela startup que vocês estão desenvolvendo, ou que você estude também sobre isso. Cada um tem um lado que atrai mais, né? Que geralmente trabalha mais, mas é importante que dentro de uma startup, ainda mais quando você começa com pouca gente, né? Com um sócio, enfim, você tem que ter noção de todas as áreas que são importantes e que vocês, nesse começo, vão ter que exercer uma área que você não é tão bom assim, até o momento em que você vai ter grana, né, para contratar alguém para assumir aquele local. Ou você se reúne, né, faz uma proposta para começarem com você. Eu acho isso fantástico, ainda mais quando o grupo pensa igual, o grupo sonha igual. Enfim, é maravilhoso quando você dá certo realmente com outras pessoas que pensam como você. Por isso que eu sempre falo muito do poder do network. Eu acho maravilhoso a gente estar nos lugares certos, a gente buscar, saber sair de certos lugares, saber entrar em certos lugares que fazem bem pra gente, que vão trazer, assim, uma visão melhor pra gente. Porque às vezes só o fato da gente sair de casa já muda a nossa visão daquele dia, já muda a nossa visão da forma como a gente vai realizar os nossos projetos nos dias seguintes. Então, assim, eu sou muito criativa, eu gosto bastante de design gráfico, eu gosto bastante de fotografia, de vídeos, mas assim, eu uno bastante com outros conhecimentos técnicos que eu tenho dentro da tecnologia. Então eu tento muito ter conhecimento de todas as áreas, ainda mais agora que eu estou fundando uma startup. Então a gente sempre tem que aprender. Já tive experiência com outras startups, depois eu vou contar para vocês como foi. Não deram certo, mas eu fui transformando a ideia e fui trabalhando sozinha. Então, assim, como eu sempre falo, a gente nunca pode nunca pode desistir. A gente sempre tem que buscar se reinventar, ainda mais no mercado, né? Pra gente ter como que eu posso dizer, pra gente ter uma consolidação de mercado, a gente nunca pode parar de se reinventar. E é aí que entra o branding e o marketing também. Tem a diferença do branding e o marketing. O marketing é a forma que a gente vai divulgar. Se estiver errado o que eu estou falando, é porque eu ainda estou fazendo curso, galera, ainda não finalizei. Mas, pelo que eu entendi, o marketing ele é a forma como a gente apresenta, a gente divulga aquele produto. O branding é a identidade daquele produto, né? Eu acho que a gente também tem um branding pessoal. Eu, por exemplo, eu tenho. Eu tenho a minha identidade pessoal, eu ainda estou desenvolvendo a minha identidade, como as pessoas me veem, como a Mariana, o meu nome e a minha imagem é na internet, mas eu estou desenvolvendo aqui com startupeira. Então já é uma identidade aqui que eu estou criando para mim. Mas a startupeira tem um branding que está também sendo construído. A gente tem uma identidade eu gosto muito de cores fortes, eu gosto muito do neon, enfim. Eu gosto de trazer essa criatividade. Eu não sou tão minimalista assim para certos tipos
de criações, sabe? Eu gosto de algo que seja destacado, eu gosto de algo que fique na cabeça das pessoas. Eu adoro trazer essa combinação de estéticas, sabe? Vocês perceberam, né? Se vocês entraram nos meus perfis, que eu não sou minimalista. Mas a gente também tem que saber ser minimalista com certos tipos de negócio, certos tipos de mercado, certos tipos de estratégia, depende do público com o qual a gente quer atingir. Por exemplo, o meu público, eu gosto muito de atrair um público assim. Geralmente quem trabalha com a tecnologia na minha área é muito técnico, então geralmente não tem tanto o meu perfil. Mas também tem gente que tem. Então eu quero buscar atrair o tipo de pessoa que goste dos meus conteúdos, que se interesse, que eu possa inspirar outras pessoas. Então, assim, estou construindo o meu público, o meu nicho, né? Então tudo está em construção. Mas eu acho interessante a gente estudar e sempre tá aprendendo a colocar em prática. Quando a gente está construindo um negócio, quando a gente está, né, a gente nunca pode parar de estudar e de aprender para crescer algo em que a gente está desenvolvendo, né, que a gente está trabalhando, enfim. Então, assim, eu acho interessante trazer isso aqui para vocês, porque, assim, tem muito poder em você saber mais do que você exerce, sabe, dentro de uma empresa. Tem muito poder você ter mais qualidades do que aquilo que você foi contratado, sabe? Então, além de tudo isso, tem um poder muito grande em você construir uma marca que não é genérica, que não é a mesma coisa que outras pessoas estão fazendo, pode ser o mesmo nicho, mas tem uma identidade própria, sabe? Eu acho que hoje em dia nós estamos precisando de, assim, do que é verdadeiro, nós estamos precisando de mais, assim, eu tô repetindo essa palavra muito, mas identidade própria, sabe? Eu acho que a gente tenta copiar muito casos de sucesso, modelos de sucesso de pessoas que deram certo, mas falta uma identidade própria, sabe? Até mesmo quando você vai conversar com alguém, quando você vai conhecer alguém hoje em dia, sabe? Eu acho que a gente tem que se expor mais, eu acho que a gente tem que colocar mais a cara, né? Assim, se você está construindo uma startup, coloca a sua cara ali, coloca a sua identidade ali, coloca a sua visão ali e não copie o modelo de alguém só para falar que você tem uma startup e tá rodando ali, sabe? Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que com esse desenvolvimento em massa que a gente está tendo hoje, com esse avanço tão grande da inteligência artificial, a inteligência artificial pode ser usada para que a gente possa construir a nossa própria identidade. Então, vamos utilizar a inteligência artificial humanizando ela para ajudar no nosso processo de humanização de negócios, sabe? Então, e não utilizar a inteligência artificial somente para fazer mais uma cópia de uma empresa, de um modelo de negócio, de um modelo de venda, de uma startup, sabe? Eu acho que, gente, a inteligência artificial é muito mais do que isso. A inteligência artificial não é para substituir a gente somente em certos tipos de comércio, de ramo. Ela é para nos ajudar, sabe? Ela é uma ferramenta de apoio, ela é uma ferramenta de auxílio. Então, vamos usar ela para que a gente possa construir a visão que as pessoas vão ter da gente através dessas áreas, marketing, enfim, com a inteligência artificial, sabe? Vamos humanizar, vamos estudar mais sobre isso. É interessante também a gente estudar muito sobre inteligência artificial, sobre como que a gente pode usar essa ferramenta que vem surgindo, porque hoje a gente tem ferramenta de influencer de inteligência artificial, né? Só que assim, eu mexo com automação e eu acho interessante a gente sempre trazer isso, né? Foi algo que eu até aprendi. No prompt, quando a gente vai desenvolver um agente, a gente, por exemplo, para atender uma empresa, esse agente faz agendamentos, ele faz vendas, é interessante a gente humanizar ele o máximo possível, porque é comprovado que quando um cliente, eu não estou trazendo fontes, mas eu meio que fiz uma pesquisa com quem é da área também. É meio que assim, comprovado por quem é da área da automação, que os clientes, quando você vai conversar com uma empresa pelo WhatsApp, você já percebe que é uma inteligência artificial, você já dá uma desestimulada. Não sei se isso acontece com vocês, mas é importante que a gente humanize o máximo possível
tipo de trabalho, tipo assim, essas ferramentas que a gente utiliza para trabalhar com outras pessoas. Vocês entendem? Espero que vocês estejam entendendo o meu ponto aqui que eu tô querendo dizer. Então, assim, novamente eu falo, tem muito poder em a gente saber usar as ferramentas certas para que a nossa identidade da nossa marca, nossa identidade própria, fique na mente daquele consumidor. Fique ali. Eu acho muito interessante estudar o branding de marcas grandes que a gente conhece hoje. Por exemplo, o McDonald's. O McDonald's ele assim, é uma empresa extremamente consolidada no mercado, né? Tá há anos aqui no mercado, desde que ela foi criada. Ela não para de, assim, não é nem inovar, ela não para de buscar, porque assim, o mercado do McDonald's são imóveis, né? Então, assim, eles não param de buscar esse tipo de crescimento por trás. Então, eles são uma empresa que sempre estão buscando um tipo de inovação. Eles são recorrentes com o tipo de serviço dele, que são os hambúrgueres, a venda deles. E tem o branding que todo mundo conhece, porque tá no mercado há anos o mesmo branding. A mesma logo, assim, a logo pode ter sido modificada. Porém, as cores são muito marcantes. Todo mundo sabe que vermelho, amarelo e o branco é um McDonald's. Tem preto também. Mas, enfim, o principal que é o vermelho e branco, todo mundo sabe. Então, assim, é fantástico quando você tem um profissional ou quando você começa a entender o básico de criar uma identidade. Eu tô citando o branding e o marketing aqui porque são os que eu tô mais estudando, mas claro que tem outros, como eu falo, outros tipos de ferramentas que a gente utiliza para a formação de imagem, né, de identidade daquela empresa, daquela pessoa, enfim. Mas, assim, é fantástico, gente. Principalmente para quem está no mundo da tecnologia, para quem está no mercado de startups, assim como eu. É interessante a gente estudar todos os mercados, todas as áreas e principalmente aqueles de venda, de divulgação. Eu sou uma pessoa que tem um perfil comercial, gosto muito de comunicação, então eu me aprofundo mais nessa parte. Porém, eu falo novamente, se você quer criar um projeto que vai precisar de uma divulgação, é interessante que você estude e se una com alguém que sabe? Tipo assim, unir conhecimentos. Eu acho isso fantástico. E tem muito potencial, né? A gente vê hoje em dia notícias de startups que faturaram milhões, né? Que cresceram muito, porque jovens decidiram se unir, cada um com seu conhecimento técnico e aplicaram aquilo, né? Realmente validaram aquilo, que é importante. Você tem um MVP e validar aquela ideia, né? E deram certo e continuaram melhorando, continuaram buscando o que o público quer. É interessante buscar também o que o consumidor ele quer comprar, né? Então, fazer essa validação, enfim, quem é mais da área entende mais sobre o que eu tô falando. Mas é isso, gente. Sempre falando bastante por aqui, né? Sempre dando bastante a minha opinião, a minha visão pra vocês. E vamos falar mais sobre o assunto. Quero postar mais conteúdos pra vocês em relação a... Até vou melhorar, né? Buscar melhorar o brand, buscar melhorar tudo, né, na minha criação de conteúdo com vocês. Mas eu também quero sugestões, também quero ideias. Enfim, eu espero muito a opinião de vocês sobre tudo que eu venho construindo aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de me acompanhar nas minhas redes sociais, no meu Instagram pessoal também. E é isso. Vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. Às vezes eu esqueço, mas vou deixar dessa vez os links pra vocês, as minhas redes sociais, na descrição. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijão. Fiquem com Deus.